Graças a Deus, gente, que Deus abençoe a todos. Estou nesse exato momento aqui, mais a minha esposa, gente. E aí eu estava conversando com ela. Às vezes, gente, o problema da grande maioria das pessoas é desprezar, né? Desprezar lugares assim simples como esse aqui. E muitas pessoas não entendem, irmão, que é um início de trabalho, é um início de ministério. E assim como uma árvore que você vê ela hoje grande, você vê ela alta, né, ali grossa, ela não começou daquele jeito, ela começou pequeno. Ela começou ali como uma pequena árvore, mas o tempo, né, levou ela a ser uma grande árvore. Então é o tempo, né? O tempo, como diz Eclesiastes 3, para tudo acontecer. Mas aí eu estava falando para ela assim, também foi com Jesus. Quando falaram, ele é Jesus, o que veio de Nazaré. E aí todos, né, desprezavam, porque Nazaré era uma cidade desprezada, uma cidade que não tinha importância, significância naquela época, não tinha ali nenhum tipo de, sabe, de investimento para que naquela época ali alguém quisesse fazer investimento. E então muitos ali duvidaram disso. Mas é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Ele é como está aqui na palavra de Deus. É como está na palavra de Deus. Foi lá em Nazaré, a menor cidade, a mais desprezada cidade, a pequena cidade, que Deus escolheu para nascer o filho dele, o Salvador, né? O Rei, né? O Senhor dos Senhores. E assim até hoje Deus continua fazendo. Mas é nós que temos que atentar para essas coisas, é você que tem que atentar para essas coisas. Havendo um lugar que está sendo desprezado ali por ser pequeno, por não ter muito status, por não ter muita aparência, né? Porque tem pessoas que são movidas por isso aí, não estou generalizando jamais, mas a grande maioria é movida por isso aí, né? Querem congregar num lugar grande, querem congregar num lugar que tem status, um lugar que oferece conforto, que oferece luxo, que oferece aparência. Mas o negócio é se verdadeiramente a vida dessa pessoa como está nesse lugar. A vida dessa pessoa como está nesse lugar, né? E aí, quando a gente pega a palavra de Deus, Deus ele fala assim, ó, em 1 Coríntios, estou aqui com a Bíblia aberta, no verso número 27, no capítulo 1, verso 27, primeiro que diz assim, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está vendo como que Deus trabalha? É Deus que escolheu, é Deus que escolheu esses lugares desprezados muitas das vezes pela maioria, esses lugares que são humildes. E eu digo para você exatamente isso. Então, aí conversando com a minha esposa, muitas pessoas se acham muito bom, gente, se acham muito grande, se acham muito melhor, porque às vezes a gente convida as pessoas para vir na igreja, e elas falam, mas aquele salãozinho, aquela igrejinha ali pequena e tal, né, ali e tal, coloca esse tipo de conotação na igrejinha, tudo pequenininho. Se elas soubessem, né, do que Deus está fazendo neste lugar, que muitas das vezes está sendo desprezado, que muitas das vezes é humilde, é simples, não tem aparência nenhuma. Assim é Jesus. Por isso que o anticristo, ele vai enganar muitos. Ele vai enganar muitos. Por que desprezaram Jesus naquela época? Porque Jesus não tinha aparência, Jesus não era influente.
Olha o lugar que Jesus veio, olha de quem que ele era filho, então desprezaram. Então você tem que tomar cuidado, você que está vendo esse vídeo, para não ser movido por isso aí, não ser movido por aparência. A aparência se engana, às vezes naquele lugar simples ali, um lugar simples, humilde, desprezado, pequeno, é que Deus escolheu para derramar grande unção, grande graça, grande poder em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui com a minha esposa, nós estávamos orando e eu estava agradecendo a Deus, gente, agradecendo a Deus, porque hoje nós estamos aqui, gente, é um início de trabalho, é um início de ministério, é com muita luta, com muita perseverança, muito esforço, e valorizando principalmente a presença de Deus que está nesse lugar, a presença, a unção de Deus, a palavra de Deus que está sendo ministrada, o que Deus está realizando neste lugar em nome de Jesus. Então o anticristo, quando ele vai vir, por que ele vai enganar a maioria? Hoje nós temos que tomar cuidado, porque você vê aí, você vê hoje o que está acontecendo, você vê hoje luxo. Felizmente a grande verdade é que muitas igrejas se perderam na ostentação, se perderam no luxo. Não precisa disso, gente. O próprio Jesus Cristo, quando olhou para o templo, falou: não vai ficar pedra sobre pedra aqui nesse lugar, isso aqui tudo vai ser destruído, gente. Nós temos que pensar na nossa alma, na nossa salvação, e se tem um lugar, por mais simples, humilde que seja, mas que tenha a palavra, você está recebendo a palavra, você está sendo ali alimentado pela palavra, conhecendo a palavra, agradeça a Deus em nome do Senhor Jesus, louve a Deus em nome do Senhor Jesus. Então o anticristo, ele vai pegar muitos dessa parte, vamos pegar muitos dessa parte aí, porque às vezes a pessoa ela mede que Deus está no lugar pela aparência, pelo povo que está ali, pelos carros que estão parando no estacionamento. O anticristo, diferente de Jesus, ele vai vir ostentando grande glória, mas deste mundo, porque ele não tem reino, ele não tem céu, o anticristo não tem nada. Mas como ele sabe que a verdade, que a grande maioria, até crente, está fascinado pela riqueza, fascinado pela luxúria, fascinado pela ostentação, fascinado pelo dinheiro, então muitos vão ser enganados por isso, porque muitas das vezes a pessoa não dá crédito quando vê um pastor andando de bicicleta, quando vê um pastor num pequeno salão, com uma quantidade de pessoas pequena. Às vezes muitas pessoas não dão crédito, mas muitas das vezes se vê um pastor, de carro, se vê um pastor num mega templo, aí dá mais valor. Mas cuidado com isso aí. Isso aí não foi. Deus está dizendo o quê? Que ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada que são. Quer dizer, muitos que estão achando hoje que é alguma coisa, porque estão se apoiando no tempo de igreja, estão se apoiando no tempo de ministério, cuidado, esse muitas vezes serão reduzidos a nada. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deus está dando oportunidade agora, irmãos, para a gente, se arrepender, parar de ser movidos pela aparência, pelo status, pela posição, e olhar mais. As coisas de Deus, gente, a verdade é que elas são simples. As coisas de Deus, a verdade é que elas são simples. Você já percebeu como que é as coisas de Deus? Olha como Jesus viveu. Olha o que Jesus possuiu nessa terra. O que Jesus possuiu nessa terra? O que Jesus teve nessa terra? Até aquilo que entrava na missão que ele fazia, ele mandava separar e dar para as pessoas que seguiam ele, alimentar as pessoas que seguiam ele, Então, o Evangelho é isso.
é você servir, é você ser generoso também. Então, eu estava falando com minha esposa que a luta da gente às vezes é isso, gente. Mas nós também não estamos aqui, meu irmão, para, agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós não estamos aqui para fazer a vontade de ninguém, gente. Nós fazemos a vontade de Deus. Paulo disse: se nós não fizermos a vontade de Deus, então nós não seremos servos do Senhor Jesus Cristo. Porque também a grande maioria quer ser adulados, quer ser bajulados, quer receber palavras que agradam a ela. Mas o que vai abençoar mesmo a tua vida, o que vai abençoar mesmo a tua alma, o que vai te conduzir para o caminho eterno, é obedecer a palavra de Deus, é fazer a vontade do Pai Celestial em nome do Senhor Jesus. Então, uma grande luta às vezes da gente é isso. É pessoas que, às vezes elas querem ir movidas pela aparência. Não faça isso. Você que está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você olha mais como era o ministério do Senhor Jesus, como foi o ministério dos apóstolos, dos discípulos, depois que foram apóstolos. Olha como foi a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, se for olhar a vida do apóstolo Paulo à luz do que hoje a gente vê, o apóstolo Paulo então era um derrotado, fracassado, morreu sem muitos amigos de ministério, foram abandonando ele deixou tudo, largou tudo que ele tinha. Ele mesmo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto agora na vida que ele está servindo a Deus, ele sabia estar vivendo com pouco, vivendo com muito. O que ele queria era fazer a vontade de Deus, porque hoje tem igrejas que é assim, lugares que são assim, pastores que são assim, não conseguem viver mais na simplicidade, na humildade. Ele tem que estar sempre por cima, tem que estar sempre vencendo. Não é assim. A palavra está dizendo desde a época do Senhor Jesus, quando falavam para ele, quando falavam assim, é Jesus, o Nazareno, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Riam, zombavam, porque Deus usou as coisas simples. Então Deus está usando as coisas simples, Deus está usando as coisas desprezadas, as humildes, Deus está fazendo isso. Então, você que está vendo esse vídeo, escuta essa palavra em nome do Senhor Jesus, tá bom? E você que de repente, pastor, eu por um tempo eu me enganei com isso aí, eu me iludi com isso aí. Para mim Deus estava onde tinha muita gente, um lugar muito grande, muito rico, muito próspero, mas não, gente, não. Às vezes você pode sentir mais a presença de Deus uma mata, um monte, um lugar simples. No lugar mais simples e humilde é onde Deus está se manifestando, onde Deus está se revelando, onde Deus está entregando mesmo verdadeiramente o secreto dele. O secreto dele. Porque Jesus falou assim que ele falava por meio de parábolas, para que não fosse entendido por qualquer um. Mas ele falava por meio de parábolas para que os simples, humildes, entendessem o que ele estava falando. Amém? Então, nós queremos deixar essa palavra aí para você que vai assistir o vídeo em nome do Senhor Jesus. Bom, Deus te abençoe.